Bem-vindos mais uma vez, pessoal. Meu nome é Bruno Oliveira e esse é o canal Espírita Amador. Hoje nós vamos falar sobre os livros básicos da doutrina espírita, escritos por Allan Kardec. Como a gente já viu no vídeo passado, Allan Kardec é o pseudônimo, um nome fantasia, um nome artístico adotado pelo pedagogo francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, para diferenciar esses trabalhos que ele estava fazendo junto à espiritualidade dos trabalhos que o professor já havia lançado referentes à educação. Então, ele adotou esse segundo nome para que as coisas não se misturassem. A gente já viu também no vídeo passado que o professor Rivail foi levado por um amigo para conhecer os fenômenos da mesa girantes que estavam acontecendo na França no século XIX e ficou intrigado com esse fenômeno, resolveu procurar o que estaria por trás. Após muita pesquisa, muita observação, chegou à conclusão de que eram consciências desencarnadas, ou seja, espíritos. Começou então a fazer questionamentos mais relevantes a esses espíritos, para obter as respostas, e utilizando então de várias sessões, vários médiuns diferentes, em várias cidades diferentes, e valendo-se aí de metodologia científica, começou a comparar as respostas que eram recebidas para chegar à conclusão, se todas as respostas fossem iguais, provavelmente havia uma verdade naquele ponto. Se as respostas fossem diferentes, ali não havia nenhum sentido. E assim então, ele fez todo esse trabalho de levantamento, de organização, e o que foi que sobrou após isso? Em 18 de abril de 1857, o professor Rivail, já com o nome de Allan Kardec, lançava então seu primeiro livro, que é esse aqui, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é composto, vou frisar bem, de 1019 perguntas de Kardec, respostas dos Espíritos. Tá bem? A gente considera o Livro dos Espíritos como sendo a pedra fundamental da doutrina espírita, pois foi daqui que tudo começou, Esse livro traz então todos os fundamentos básicos da doutrina, traz falando sobre as leis morais, falando sobre os princípios aí de reencarnação, da mediunidade, da vida após a morte. Então traz sobre muitos temas e que são realmente a base do Espiritismo, tá bem? Então é um livro muito importante de ser lido, tá certo? Mas o professor então, nosso Allan Kardec, não parou por aí, continuou seus estudos e alguns anos depois veio então o Livro dos Médiuns, o segundo livro aí. O Livro dos Médiuns trata justamente sobre o que diz o tema, sobre os médiuns, o comportamento dos médiuns, sobre toda essa parte da mediunidade, fenômenos, tipos de mediunidade, tudo referente a essa parte. É um livro bastante importante para quem estuda com seriedade a doutrina espírita, principalmente para quem vai utilizar dessa faculdade magnífica que é a mediunidade nas casas espíritas, então que é realmente mais importante ainda, tá bom? Para poder usar de forma saudável essa mediunidade, tá bem? Deixa aqui. Depois veio então o terceiro livro, que eu, Bruno, considero o mais importante. É o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo traz aí as parábolas de Jesus, as palavras de Jesus, os exemplos de Jesus, já observados à luz da doutrina espírita. Como a gente sabe, Jesus falou as suas parábolas para um povo que era rude, para um povo muitas vezes ignorante. Por isso ele falou em parábolas, para que o conhecimento fosse melhor compreendido. Hoje em dia, a gente tem condição de compreender melhor, de ir mais além nas lições do Mestre. Foi isso então que os Espíritos tentaram fazer ao dar complementos, ao dar novas explicações, ao acrescentar coisas
as parábolas e exemplos do Mestre, a nos orientar melhor. Então, sempre usando as palavras do Mestre Jesus, mas esclarecidos usando os conhecimentos da doutrina espírita. É um livro fantástico, tá, gente? Para todos os que querem progredir moralmente, mesmo que não sejam espíritas, vale a pena ler esse livro. A gente considera, né, dentro da doutrina, esse livro um livro de cabeceira de cama, né? Sempre um livro bom para ler um trechinho antes de fazer uma oração e dormir, para poder dormir melhor, para dormir com uma lição bonita na mente, fazer um contato com espíritos de luz. É um livro bom para quando a gente está num momento de agonia, um momento de desespero, que a gente possa abrir o livro ao acaso, abrir simplesmente, porque normalmente cai no lugar onde a gente deveria ler, e lendo a gente consegue ter um alento no coração, consegue apaziguar então esses sentimentos que a gente está tendo, consegue ter uma orientação melhor para prosseguir. Então é um livro muito importante, tá? Vocês podem ter percebido que desses 3 primeiros que eu mostrei para vocês, muda só um pouquinho, as capas são iguais, muda só um pouquinho a cor. O que acontece? As obras da doutrina espírita foram lançadas já por várias editoras ao longo desse tempo, né? E essa editora, esses livros que eu mostrei para você, são lançados pela editora Besouro Box, com adaptações de Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. O que o Cláudio Damasceno Ferreira Júnior fez? Então, ele conseguiu fazer algumas adaptações de linguagem do português, tá? Os livros de algumas outras editoras são livros um pouco cansativos de serem lidos por causa de palavras um pouco rebuscadas, expressões um pouco complicadas, tornam-se um pouco cansativos. Então o professor aqui, o nosso Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, conseguiu adequar então essas expressões a expressões mais comuns no nosso dia a dia atual. Então os livros são muito mais fáceis de serem lidos. Eu já tinha lido esses 3 livros de outras editoras. Quando eu peguei esses daqui na mão, eu falei, não, eu preciso comprar, reler os livros. A compreensão realmente é muito mais fácil, tá? Principalmente para quem está começando na doutrina. Mas eu volto a frisar, tá, gente? Isso é uma preferência minha, Bruno, tá? Eu não tenho nada a ver com a editora, não tenho nada a ver com Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, então é uma preferência pessoal minha, tá bom? Todos os livros são interessantes, valem e têm o mesmo conhecimento, esses são só questões de palavreado mesmo, tá? Seguindo então os livros da doutrina. Veio em seguida então o livro Céu e Inferno, esse aqui já é de outra editora. O livro Céu e Inferno fala justamente sobre esse paradigma, da existência entre céu e inferno, existem, não existem, sobre as penas futuras, sobre a justiça divina, sobre outros mitos que foram criados e construídos por religiões e que às vezes não são bem como são explicados. É um livro bastante interessante, me prendeu bastante na leitura, eu gostei bastante de ler, tá? Bem esclarecedor. Então foi um livro bem interessante mesmo, tá? O 5º livro é a Gênese. A Gênese trata justamente sobre essa parte toda de origem das coisas, do universo, origem da Terra, origem dos espíritos, milagres que foram feitos, como foram feitos, toda essa parte de criação mesmo. E, deixa eu ver aqui que mais. É isso mesmo, tá? Então, para quem tem... É um livro um pouco mais complexo, mas para quem gosta dessa parte científica, realmente vai se encontrar e vai gostar bastante, tá bem? E o último livro aqui, pertencente às obras básicas, é o livro Obras Póstumas. Foi lançado, então, como também o nome já diz, após o falecimento de Kardec. Foi feito pelos seus continuadores, reunindo textos que não haviam entrado nos outros livros, mas que mereciam tomar alcance às outras pessoas
então foram lançados como uma outra obra para que a gente pudesse também ter acesso a eles. Tá bem? Existem também exemplares das revistas espíritas, a gente vai conversar melhor sobre isso em outros vídeos, mas fazem parte também dos escritos de Kardec, mas os livros mesmo que a gente considera como parte da doutrina espírita básica mesmo, são esses 6 livros, que inclusive a gente dá o nome de codificação espírita. Por que codificação? Porque Allan Kardec conseguiu trazer esses livros do mundo espiritual, por meio dessa pesquisa toda, e colocar em código escrito para que a gente pudesse ter acesso e a se aproveitar desses conhecimentos também. Tá bom? Então Allan Kardec, como a gente já falou, não é nenhuma divindade, é apenas uma pessoa muito estudada e que fez esse excelente trabalho. Para os espíritas ele é o codificador. A gente deve bastante a essa pessoa, pois sem esse trabalho todo não haveriam esses livros. Uma coisa que vocês devem estar se perguntando: puxa vida, vou começar hoje na doutrina espírita, tenho que ler esses 6 livros já para amanhã? Não, né, gente? São muitos livros, são livros bastante complexos, com muitos conhecimentos, então cada um a seu tempo, cada um pode ler durante o tempo que dispuser. Eu recomendo que vocês comecem pelo Livro dos Espíritos, pelo Evangelho segundo o Espiritismo. São livros que a gente tem um contato mais íntimo de ensinamentos. Até nas casas espíritas a gente acaba manejando mais esses livros. Em palestras vocês vão ter contato com eles, sempre com citações das perguntas ou leitura de passagens do Evangelho. Então são livros que nos elevam bastante moralmente. Então se eu começaria por ali, tá bom? Mas assim, sem urgência. Por exemplo, vou ler um capítulo por dia do Evangelho segundo o Espiritismo. Até o final do ano eu leio esse livro, tá bom? Ou vou ler aí, tem 1019 perguntas no Livro dos Espíritos, vou ler 10 por dia. Então, eventualmente eu vou terminar o livro. Talvez demore um pouquinho mais, mas vou terminar. E assim aos poucos, conforme vocês vão lendo, vão tendo conhecimento, vão absorvendo o que a doutrina quer dizer, vai ficando mais fácil a compreensão e vai ser mais fácil de compreender o que os outros livros querem dizer. Tá bom? Hoje, a doutrina espírita tem aí um vasto acervo de livros, além desses, e que podem ajudar muito, tá? Romances, histórias, filmes, novelas. Então, qualquer coisa que nos coloque em contato com a doutrina espírita, fazendo a gente chegar aí a conhecimento das suas bases, dos seus preceitos mais básicos, ajuda. Então, mesmo as novelas que passam aí na televisão são de grande valia, tá bom? A gente vai conversar sobre sugestões literárias para quem está começando ou de bons livros para serem lidos no próximo vídeo, tá certo? Pessoal, para quem gostou do vídeo, a gente agradece. Se você puder dar o seu curtir, a gente agradece mais ainda. Se você puder se inscrever no canal, você vai estar ajudando demais a continuação do canal e os conhecimentos espíritas a irem mais longe. E compartilhe esse vídeo com quem você achar que merece saber dessas informações que a gente colocou, para que a gente possa levar essas informações sempre mais além do que só até o nosso círculo mais próximo. Que a gente possa estar difundindo cada vez mais a doutrina espírita, uma doutrina tão bela. Tá bom? Um grande abraço para vocês, muita luz, até o próximo vídeo.